E aí pessoal, suave? No vídeo de hoje eu vou falar como você pode encontrar o seu propósito, o que é propósito e como eu fiz para encontrar o meu propósito. É mais um vídeo aqui na playlist Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, playlist inteira focada para ajudar no seu progresso pessoal e no seu progresso profissional para que você consiga conquistar os seus sonhos cada vez mais rápido. O meu propósito eu só vou contar mais pro final, mas antes, o que é o propósito? Propósito é um motivo forte, é um porquê máximo que você tenha na sua vida. Alguns vão ter um propósito muito grandioso, alguns vão ter um propósito mais simples. Qual está certo e qual está errado? Não tem certo e não tem errado nesse caso. O propósito, ele é uma das linhas norteadoras que você pode ter na sua vida. Se você não tiver um propósito, você pode utilizar outras linhas que te ajudem a dar significado para o seu dia a dia. É muito comum ficar naquela angústia de eu preciso encontrar o meu propósito. Sem o meu propósito eu não sei o que fazer da minha vida. Ainda tenho que encontrar o meu caminho, o meu porquê, o meu maior motivo. Tanto para quem ainda não encontrou um propósito, ou para quem tem um propósito que acredita ser simples demais, não esquenta a cabeça com isso. Você não precisa ter um propósito. E se você tem um propósito simples, tudo bem, você não precisa ter o propósito de acabar com a fome do mundo, de acabar com a poluição ambiental, de acabar com o crime, de acabar com a desigualdade social. Você não precisa ter um propósito extremamente grandioso. O seu propósito ele pode ser muito mais simples, como por exemplo, ser a primeira pessoa da sua família a se formar, mudar a realidade da sua família, sair do ambiente ao qual você nasceu, ajudar outras pessoas. Enfim, você não precisa de um propósito que vá mudar o mundo inteiro, mas se você pelo menos mudar a sua realidade, o seu propósito ele já é um propósito forte o suficiente para que você consiga todos os dias se manter focado no seu desejo, se manter focado no que é importante para você. Bom, se você não precisa de um propósito, você precisa do que então? Você precisa de duas coisas: autoconhecimento e um porquê. No autoconhecimento, você precisa se conhecer. Antes de saber o porquê, você tem que saber quem é você, o que você gosta, no que você é bom, no que você realmente tem chance de conseguir se destacar das outras pessoas. Ao invés de ficar procurando o seu porquê, o seu motivo principal, procure no dia a dia entender o que te motiva, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que você é bom, o que você tem facilidade de aprender, o que chama a sua atenção para aprender os assuntos que realmente te agradam estudar. Então, procura se conhecer e também procura entender quem são as pessoas que você ama, quem são as pessoas que estão contigo no dia a dia e as pessoas que fazem sentido você também correr por elas. Seus pais, seus irmãos, sua avó, seus tios, às vezes um vizinho, um amigo, um primo, quem quer que seja. Você tem que ter pessoas também ao qual você está correndo. Se você não tem um porquê, tenha um porquê. E aí, quando você se conhece, facilita de você trabalhar esses dois lados, as pessoas que você gosta e os pontos que você é forte. Tá, mas enquanto você não tem um propósito, você faz o quê? Tenha metas. Se você ainda não tem um propósito muito grande, ao qual você já sabe exatamente para onde está indo, o que tem que fazer e o que quer fazer, coloque metas na sua vida. Coloque objetivos para daqui um mês, objetivos para daqui 6 meses, para daqui um ano, e vá analisando as suas metas enquanto você não encontra um propósito. Quando você encontrar um propósito, as suas metas e o seu propósito eles vão fazer parte de um único conjunto. Para chegar cada vez mais no seu propósito, você vai estar alinhando as suas metas para te ajudar a conseguir chegar nesse seu propósito máximo, a conseguir realizar o seu porquê, a coisa que realmente faz você acordar todos os dias, que faz você correr cada vez mais atrás do que você deseja e fazer diferença na vida das pessoas que você ama e também na vida de pessoas que você nem conhece direito. Passou por toda essa parte, se conheceu, sabe por quem você corre e tem metas na sua vida, agora você está mais propício a encontrar o seu propósito, né? Como encontrar o seu propósito? Eu vou trazer a minha trajetória, a forma como eu fiz para chegar no meu propósito atual. O propósito, ele nem sempre vai ser o mesmo, ele pode ser o mesmo a vida inteira, ou ele pode ir mudando no meio do caminho. Às vezes você acha que não encontrou o seu propósito, mas você já tem um. Porém, ao longo do caminho, pode ser que ele venha mudando, e isso faz parte do processo. Então, se você tem encontrado ou não, não esquente se no meio do caminho você sentir a necessidade de mudar o seu propósito. A minha relação com o propósito, a forma como eu descobri o propósito, vai muito com o que eu acredito hoje, que é caminhe
e o caminho se abrirá. Não acredito que ficar parado olhando para o teto, ficar só refletindo qual é o seu propósito, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito, eu não acho que dessa forma você vai chegar numa conclusão. Você tem que realmente caminhar para que você consiga enxergar qual é o seu propósito, para que em algum momento você tenha um estalo e entenda, agora esse é o meu propósito, agora eu sei realmente o que eu quero, para onde eu estou indo, o porquê eu faço, o porquê todas as outras coisas na minha vida não deram certo, o porquê algumas coisas na minha vida deram certo para que hoje eu chegasse nesse momento e entendesse o meu propósito. Então, se você procura se conhecer, você sabe por quem você está correndo, por quem você está lutando e você tem as suas metas, você vai caminhando naturalmente. E em algum momento você vai se deparar com o seu propósito, e foi assim que aconteceu comigo. Já desde pivete, pela minha trajetória, provavelmente a sua trajetória seja muito semelhante à minha, com várias dificuldades, passando algumas vontades, não tendo acesso às melhores escolas, nem às melhores experiências, seja de passeio, seja de vestimenta, seja de restaurante, de comida mesmo. Então, a sua trajetória provavelmente seja muito semelhante à minha, e cada um na sua particularidade, cada um cresceu no seu CEP, mas no geral, a gente que vem de baixo tem uma vivência muito semelhante. E por isso, o meu porquê sempre foi muito forte. Eu olhava como era a minha vida, eu olhava os sacrifícios que a minha mãe fazia para poder criar meus irmãos, então eu tinha já um porquê muito forte. Eu queria poder proporcionar uma vida melhor para minha mãe, quero poder proporcionar uma vida melhor para os meus irmãos e, obviamente, para mim também, porque eu passei junto esse perrengue inteiro, então eu também corro por mim. Então, o porquê eu já tinha muito forte desde pivete, desde 5, 6, 7 anos, então eu já olhava para eles e sabia que eu também correria por eles. Esse é o primeiro ponto que eu já falei. Segundo ponto, eu sempre fui uma criança muito quieta, muito observadora, muito reflexiva, eu evitava falar com as outras pessoas, evitava falar muito por conta dos dentes tortos, então eu ficava mais na minha, observando as pessoas e me observando. Nessa hora, me ajudou muito em relação ao autoconhecimento. Eu ficava muito me questionando, já 7, 8, 9, conforme o tempo ia passando, eu ia me questionando mais, ia me entendendo melhor, e eu sempre me questionava. Onde eu tenho chance? Olhando para as outras pessoas da escola, olhando para as outras crianças, se estivesse jogando fute no campo, se tivesse algum curso, se tivesse alguma festa, eu olhar mesmo para o ambiente e me questionar. Onde eu tenho chance? Onde eu sou bom em relação a essas pessoas, em relação a essas crianças. Então eu fui procurando me desenvolver onde eu poderia ter um destaque. E também quando eu olhava para a média, eu procurava enxergar onde as pessoas deixavam a desejar, onde as pessoas, no geral, eram um pouco ruins, onde as pessoas tinham medo de se desenvolver. E a comunicação foi uma delas. Então, conforme eu fui crescendo, fui chegando aos 13, aos 14 anos, eu via que as pessoas tinham medo de se comunicar, que as pessoas não se comunicavam muito bem, eu comecei a olhar cada vez mais para a comunicação, comecei a me desafiar a melhorar a minha forma de falar, a minha forma de me comunicar com as pessoas, porque dessa forma eu saberia que eu também me destacaria. Então eu olhei para esses dois pontos, onde eu conseguiria me destacar pelo que eu já era bom, então estudando, fazendo perguntas, escrevendo, então eu já era bom nisso, eu procurava me destacar nisso. E onde as pessoas não eram tão boas para que eu pudesse me desenvolver e conseguir me destacar ainda mais. Então hoje eu consigo me comunicar bem porque eu tomei essa decisão de melhorar minha comunicação em algum momento. Até aqui não tinha nem noção do que era propósito, não tinha noção de qual seria o meu propósito. Eu apenas estava seguindo o meu caminho, sabia por quem e procurava saber onde eu poderia ser bom, onde eu poderia me destacar. Aí chegou no ensino médio, mais ou menos no segundo ano do ensino médio, eu já comecei a ter uma percepção ali quase que iludido de um propósito que eu poderia ter. Eu acreditava naquela hora que o meu propósito era ajudar o mundo. Não tinha noção ainda de como, mas eu queria ajudar o mundo. Acho que muito pelas aulas de filosofia que o professor trazia, ele era bem esquerdista, a professora de sociologia também, então eram umas reflexões que me deixavam inclinados a querer caminhar para esse tipo de propósito, para esse propósito que para mim fazia bastante sentido. Se eu vim de uma realidade ao qual, se tivesse alguém que ajudasse essa realidade, que ajudasse o mundo dessa forma, para mim teria sido bom. Então, no momento que eu tiver a oportunidade, se eu puder fazer isso pelas pessoas, eu sei que seria um propósito importante para mim. Então, eu tinha essa reflexão muito forte. Porém, naquela época eu era muito egoísta, muito assim, eu olhava para as pessoas na minha sala e só achava que tinha idiota. Isso me fez escolher o primeiro curso que eu iria cursar. Na época eu ficava em dúvida entre dois cursos, a engenharia ambiental e a filosofia.
Aí eu olhava para o meu propósito e pensava, tá, meu propósito é ajudar o mundo. Eu tenho agora a filosofia como escolha e a engenharia ambiental como escolha. Analisando friamente as duas, eu pensei, bom, engenharia ambiental, salário é melhor, eu vou poder salvar minha família mais rápido. E aqui na engenharia ambiental, se eu criar um projeto, se eu pensar em alguma forma, se pensar em qualquer coisa que ajude a melhorar o meio ambiente, eu não vou precisar de tantas pessoas como eu precisaria na filosofia. Na filosofia, o salário já seria mais difícil inicialmente, já não conseguiria mudar rapidamente a vida da minha família. E na filosofia, eu teria que, através das minhas palavras, ajudar as pessoas a refletirem e melhorar as atitudes dela para que a gente mudasse o planeta em conjunto. Analisando naquela época, as pessoas ao meu redor, na sala de aula, na escola, eu não confiava muito de que eu conseguiria ajudar as pessoas a refletirem sobre a vida, a refletirem sobre as coisas que elas poderiam fazer e, através dela, mudar o planeta. Então, eu escolhi a engenharia ambiental. E aí eu passei na Federal do Paraná e fiquei 3 anos estudando lá. Dentro da faculdade tem algumas iniciativas para que você possa desenvolver outras habilidades que não sejam só ficar estudando na sala da aula. E uma delas é o movimento Empresa Júnior. Dentro da Empresa Júnior só entra aluno, o aluno controla tudo, o aluno é que decide quais as decisões a empresa vai tomar, o aluno que vende projeto, o aluno que executa projeto, o aluno que cuida da parte jurídica e financeira. Então tem o processo seletivo para os alunos do curso em questão e você entra e atua diretamente na empresa júnior do seu curso. Eu entrei para a empresa júnior do meu curso, rapidamente comecei a gostar de vendas, comecei a gostar ainda mais de comunicação, mas esse não é o foco. No ano seguinte que eu entrei, eu me tornei diretor de negócio da empresa e, ao invés de ser liderado, agora eu tinha que liderar algumas pessoas. E conforme eu ia liderando, conforme eu ia trabalhando com essas pessoas, conforme eu ia orientando o que eu precisava fazer, o que não precisava fazer, eu comecei a me deparar com alguns problemas em relação às pessoas. Toda empresa precisa performar, toda empresa precisa vender, toda empresa precisa crescer. E dentro da empresa júnior, por mais que fosse controlado somente pelos alunos, ela também tinha o mesmo objetivo. E quando alguém na equipe não performava, quando alguém na equipe não trazia resultado, quando alguém na equipe não trabalhava da forma como a gente precisava, eu, como líder delas, precisava entender o que estava acontecendo. E isso começou a me ajudar a desenvolver outras habilidades que eu não imaginava que eu fosse precisar desenvolver naquele momento. Eu tinha que lidar, às vezes, com pessoas que estavam depressivas, pessoas que tinham crise de ansiedade, pessoas que tinham síndrome do impostor, síndrome da impostora, que é quando ela não se enxerga capaz de fazer, quando ela realmente é boa, mas ela fica se auto-sabotando e se colocando para baixo, duvidando das próprias habilidades. Então, eu tinha que estar constantemente lidando com essas pessoas. E quanto mais eu entrava em contato com ela, mais eu entendia o mundo dela. Mais eu entendia que, para ajudá-la, eu precisava entender realmente o que ela gostava, o que ela tinha de dificuldade, quais eram as crenças dela, o que ela tinha de limitante, o que ela tinha de desejo, o que ela tinha de sonho, para onde ela queria ir, para onde ela não queria ir, o que causava ansiedade, o que não causava ansiedade. Então eu tinha que conhecer muito bem essa pessoa, para que eu pudesse orientá-la da melhor forma possível. Tinha gente no time que, ao pressionar essa pessoa, ela conseguia progredir, ela conseguia ter muito mais resultado. Mas tinha gente no time que, ao pressionar, a pessoa travava. Então eu não poderia tratar todo mundo da mesma forma. E tinha hora que estava liderando time de 8 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, cada uma ali de uma maneira diferente. Foi aí que, quanto mais eu estava liderando eles, mais eu conseguia chegar perto do meu propósito. E foi assim que eu acabei tendo o estalo e entendi que o meu propósito não era ajudar o mundo, mas ajudar o mundo de alguém. Quanto mais eu destravava as pessoas, quanto mais eu ajudava elas a virar uma chave de que ela realmente era capaz, de que ela poderia confiar nela mesma, de que ela poderia produzir bem, de que ela poderia fazer melhor, de que ela poderia progredir mais rapidamente, aquilo para mim era uma sensação tão boa que ficou claro que era o meu propósito. Então, ao invés de ajudar o mundo, o meu propósito hoje é ajudar o mundo de alguém. Qualquer pessoa que venha me escutar e vire uma chave e melhore a vida dela, para mim é o meu propósito sendo cumprido. Pode ser uma senhora que eu ajude a atravessar a rua com as sacolas do supermercado, pode ser você assistindo um vídeo meu, ou pode ser alguém no meu trabalho que eu ajudei ela a acelerar uma atividade e ela agora consegue trabalhar melhor. Enfim, independente do que eu estiver ajudando no mundo da outra pessoa, isso para mim
é o meu propósito sendo realizado, que é o que me move todos os dias. Então, seja do ponto mais simples ao ponto mais grandioso, qualquer momento que eu estiver ajudando o mundo de alguém, eu vou estar cumprindo o meu propósito. E ajudar o mundo de alguém faz com que eu tenha que entender o mundo da outra pessoa, faz com que eu tenha que ouvir, faz com que eu tenha que observar, faz com que eu tenha que realmente me colocar no lugar da outra pessoa para que eu possa ajudar o mundo dela e não ajudar ela com base no meu mundo. Então, o que a pessoa estiver precisando naquele momento, eu vou procurar entender para orientá-la da forma que ela precisa. E foi assim que eu cheguei no meu propósito. Não foi procurando, não foi refletindo o tempo inteiro, simplesmente chegou um momento ao qual ficou claro para mim o que era. Antes disso, o meu único propósito era salvar minha família, tirar minha família dos perrengues, conseguir proporcionar uma vida melhor para eles. Ou seja, eu tinha apenas um porquê e eu me conhecia, e aí esse foi o meu caminho. Se conhecer vai continuar acontecendo, você precisa continuar se conhecendo, importante você continuar tendo o seu porquê, até que você encontre o seu propósito. Enquanto não encontrar o seu propósito, vai trabalhando com as metas, vai lutando para melhorar o seu dia a dia, melhorar o seu 1% conforme os dias passam, para que você consiga cada vez mais se ajudar as pessoas ao seu redor e sempre que possível também ser luz na vida das outras pessoas. E aí o que você faz de agora em diante? Apenas caminhe. Caminhe, vai procurando o que você gosta, vai procurando o que você é bom, vai procurando ajudar as pessoas que você ama e em algum momento você vai chegar no seu tão sonhado, tão esperado propósito. Enquanto isso, não fique frustrado, não fique frustrada, porque o propósito não é o ponto principal da sua jornada. O ponto principal da sua jornada é a própria jornada. Alguns dias vão ser bons, outros dias vão ser ruins, mas é importante que você se lembre. Aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.